Cidade FM, no combate ao coronavírus. E começamos o Show da Manhã com muita informação no seu rádio. A partir de agora, Cidade FM no combate ao coronavírus. Comigo, Luciano Veiga. Bom dia, Luciano. Bom dia, Renato Alves. Bom dia a todos os ouvintes da Cidade FM, ouvintes, internautas. Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Um ótimo início de semana, Renato. Exatamente. Bom começo de semana para você. A partir de agora, vamos atualizar os números de Itu e região, além do Brasil e o mundo, e outras informações na Cidade FM no combate ao coronavírus. Já estamos ao vivo também em nossa página no Facebook. facebook.com/Rádio Cidade Itu. Curta, compartilhe aí o vídeo, a imagem para você em som e imagem aí no nosso Facebook. Deixe seu comentário, daqui a pouco a gente manda aquele abraço para você. Maravilha, 8h05. Vamos então começar a atualizar a cidade de Itu, né? Começamos com a cidade de Itu, que a última atualização na sexta-feira, né, Luciano? Exatamente, última atualização na sexta-feira. Renato, sexta-feira pela manhã informávamos aqui 646 casos confirmados. Aí no boletim da tarde, a Prefeitura de Itu confirmou mais 49 casos, chegando a 695 casos confirmados na sexta-feira. Fim de semana, dificilmente a Prefeitura de Itu divulga os números. Entre todos os confirmados, 528 estão curados, 39 óbitos confirmados em Itu, além de um óbito por suspeita que está aguardando resultado de exame. Temos também 120 casos suspeitos no total, aguardando os resultados de exames, entre eles 18 casos suspeitos em internação clínica, 10 casos suspeitos em UTI. A Prefeitura de Itu também divulga a taxa de ocupação de leitos no Hospital Municipal, na enfermaria 56%, na emergência ou UTI 75%, e no Hospital de Campanha 29%, na enfermaria 33%, na emergência ou UTI. Renato. 8h06, a cidade de Salto também com a última atualização do dia 3, na sexta-feira também, a cidade de Salto dificilmente divulga boletim no fim de semana. Sexta-feira à tarde saiu um novo boletim com 279 casos confirmados no total. Entre eles, 215 pacientes já estão curados da doença. Salto tem 11 óbitos confirmados até o momento, além de 50 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. A Prefeitura de Sorocaba registrou mais 148 casos confirmados da Covid ontem. Com isso, a cidade chega a 6.550 infectados. É muita gente, Luciano. Muita gente, Renato, e você se lembra, na sexta-feira informávamos aqui 5.894 pacientes infectados. Hoje, 6.550, ou seja, no fim de semana, quase 1.000 pessoas infectadas apenas no fim de semana em Sorocaba. Foram 148 novos casos confirmados ontem. Com isso, a cidade chega a passa de 6.402 para 6.550 infectados registrados desde o início da pandemia. Os óbitos com a confirmação da doença são 139 óbitos. Na sexta-feira pela manhã eram 135. Do total de casos confirmados, 81 estão internados, sendo 46 em UTI, e o total de pessoas em recuperação ou em isolamento domiciliar, 777. Os casos de pessoas recuperadas em Sorocaba, 5.553. Sorocaba tem 340 pessoas com suspeita de contaminação que estão aguardando resultados de exames, e entre todos os suspeitos, 76 estão internados em hospitais da cidade, sendo 36 em UTI. 5 óbitos estão em investigação por conta da Covid-19. 8h08. A cidade de Votorantim também atualizou na sexta-feira, ou seja, na sexta-feira pela manhã que nós fizemos o programa aqui, a gente atualizou os números sempre do dia anterior, da quinta, né? Exatamente. Então hoje, na segunda, a gente está passando de sexta-feira aqueles que não atualizaram no fim de semana. Votorantim atualizou na sexta-feira também e confirmou mais 14 casos da Covid. Pois é, entre eles um óbito, Renato. Infelizmente, mais um óbito. O paciente, um homem de 71 anos, não tinha comorbidades. Com isso, Votorantim soma 585 notificações confirmadas e 24 óbitos até o momento. Desses 585, 351 pessoas já se curaram da doença, 174 estão fazendo tratamento em isolamento domiciliar, 36 estão internados, sendo 7 em UTI.
Votorantim tem 140 casos suspeitos que aguardam resultados de exames, entre eles 10 casos suspeitos internados, sendo que um está na UTI. Portanto, Votorantim com 585 casos confirmados e 24 óbitos até o momento. 8h09, a cidade de Porto Feliz, né, atualizou os números no último sábado, dia 4, e não tivemos mais óbitos, né, Luciano? Foi atualizado no dia 3, na sexta, 5 óbitos e é mantido. Exatamente, né, esses óbitos são do fim de semana passado, ainda foram registrados no domingo. Na verdade, a cidade de Porto Feliz publicou um novo boletim bem tarde ontem, por volta das 9 da noite, mantendo os mesmos números do sábado: 304 casos confirmados, entre eles 223 curados, 71 em isolamento domiciliar, 3 em internação clínica e 7 na UTI. A cidade de Porto Feliz tem 82 casos suspeitos que aguardam resultados de exames, entre eles 78 estão fazendo tratamento em isolamento domiciliar, 3 em internação clínica e 1 está internado na UTI. Como você disse, Porto Feliz tem 5 óbitos registrados até o momento. Já em Indaiatuba confirmou mais mortes, né? Indaiatuba confirma mais 7 mortes por Covid, o total passa para 79. Pois é, Renato, 79 óbitos. A prefeitura confirmou só ontem, foram mais 4 óbitos. O total chegando a 79, sendo 3 registradas no sábado. Os óbitos de ontem: uma mulher de 74 anos, não tinha comorbidades, um homem de 85 anos, hipertenso diabético, uma mulher de 62 anos com histórico de doenças respiratórias e um homem com 72 anos, portador de hipertensão e obesidade. 79 óbitos confirmados, um óbito suspeita. Na sexta-feira, melhor dizendo, o último boletim antes da gente dar pausa para o fim de semana, eram 72 óbitos confirmados. Aqui em Indaiatuba, 2.056 casos confirmados até o momento, 42 pacientes estão em internação clínica e 30 pacientes em UTI. Dos confirmados, 31 confirmados estão internados. Indaiatuba tem 15 casos suspeitos que aguardam resultados de exames. O número de curados também aumentou bastante. 1.946 pessoas já se recuperaram da doença em Indaiatuba, que volta hoje à fase vermelha do Plano São Paulo, Renato. Somente serviços essenciais podem funcionar em Indaiatuba a partir de hoje. 8h12, Jundiaí também cresceu os números e foram confirmados mais 6 óbitos neste fim de semana. Exatamente, a Prefeitura de Jundiaí não havia divulgado até o fim da noite de ontem, né, os dados dos óbitos acontecidos no fim de semana. O número de casos totais passou de 4.195 na sexta-feira para 4.484 ontem. O número de mortes subindo de 203 para 209. Jundiaí tem 3.561 pacientes recuperados. Foram 6 novos óbitos neste fim de semana. Jundiaí também volta à fase vermelha do Plano São Paulo, somente serviços essenciais podendo funcionar a partir de hoje na cidade de Jundiaí, Renato. E Cabreúva, que também atualizou os números na última sexta-feira. Cabreúva tem 415 casos confirmados até o momento. Entre eles, 130 pessoas já se recuperaram da doença. Cabreúva tem 18 mortes confirmadas por Covid-19. Os casos suspeitos são 67, que estão aguardando os resultados de exames. Cidade FM, no combate ao coronavírus. De volta, 8h17 aqui no Show da Manhã da Cidade FM. Agora a gente atualiza os números no Brasil e em São Paulo. Olha, o Brasil registrou 26.051 novos casos de Covid em 24 horas, segundo o balanço do Ministério da Saúde. Com isso, o total de infectados pela doença causada pelo coronavírus chegou a 1.603.055. Já o registro de mortes teve 602 novos casos, pulando para 64.867 pessoas que já perderam suas vidas desde o início da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, 906.286 pessoas já se curaram da doença em todo o país. E o estado de São Paulo segue sendo o epicentro da doença no Brasil, ultrapassou as 16.078 mortes por coronavírus e 320.179 casos confirmados com a doença desde o início da pandemia, segundo os dados divulgados
pela Secretaria Estadual de Saúde. Foram 82 novas mortes, 7.649 casos confirmados nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação de leitos de UTI teve uma leve queda para 63,6% em todo o estado. O número total de pacientes internados com suspeita ou confirmação de Covid no estado subiu para 14.904, sendo 8.488 estão internados em enfermaria, 6.416 em UTI. Desde o início da pandemia, 175.439 pessoas se curaram da doença em todo o estado de São Paulo. Renato. 8h19 no Show da Manhã, a Cidade FM no combate ao coronavírus e os números pelo mundo. Vamos lá dar um balanço geral aqui pelo mundo, o que aconteceu no fim de semana. Estamos chegando a quase 11 milhões e meio de infectados em todo o planeta. São 11.465.636 infectados em todo o mundo. Esses são os números atualizados da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, lembrando que a Johns Hopkins é a principal universidade em infectologia e virologia do planeta e mede em tempo real os números atualizados em todo o mundo. 2.888.730 infectados só nos Estados Unidos. O Brasil ocupa a segunda posição com 1.603.055 e olha, a Índia passou a Rússia. A Índia ocupa agora a terceira posição, 697.413 pessoas infectadas na Índia. Aparecendo mudanças importantes nessa lista ruim aqui também, aparecendo outros países da América Latina, o Peru e Chile, aqui também já aparecendo entre os 6 primeiros países no número de infectados. O número de mortes, lamentavelmente, não para de aumentar. Em todo o mundo são 534.588 pessoas que já perderam suas vidas. Os Estados Unidos lidera esse número com 129.947 perdas e no Brasil 64.867 pessoas já perderam suas vidas por aqui, seguido pelo Reino Unido como terceiro colocado. O número de recuperados em todo o mundo também aumenta. 6.189.108 pessoas já se curaram da doença. O Brasil lidera esse número com 1.029.045 pessoas já recuperadas. Falamos agora há pouco o número do Ministério da Saúde, mas as secretarias estaduais continuam atualizando e a Universidade Johns Hopkins também continua atualizando em tempo real esses números. Portanto, já passa de 1 milhão de curados em todo o Brasil. Nos Estados Unidos, 906.763 e a Rússia na terceira posição, a Índia aparecendo logo atrás, depois Chile e Irã com as pessoas, com o número maior de pessoas curadas em todo o mundo. Renato. 8h22 na Cidade FM, agora a gente passa a taxa de isolamento. Como é que foi o fim de semana, Luciano? Em Itu, no sábado, 44%, a taxa de isolamento social, pouco, né, para um dia de fim de semana. Lembrando que estamos em quarentena, voltamos à fase vermelha, né, do Plano São Paulo no isolamento social. Na sexta-feira, muito ruim, 40% apenas. Lembrando que sempre divulgamos um dia anterior, o governo divulgou ontem à noite os números de sábado, hoje divulga os números de ontem e assim por diante. Salto também muito ruim, no sábado 43% e na sexta 40%. Sorocaba, o mesmo número de Salto, sábado 43% na taxa de isolamento social e sexta 40%. Indaiatuba sempre com os melhores índices da região, 48% no sábado e sexta-feira 44%. Renato. 8h23 e a Anvisa autoriza testes para outra vacina contra a Covid-19. Pois é, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a terceira fase de testes da vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. Segundo a Anvisa, o pedido de autorização foi feito pelo Instituto Butantan de São Paulo. Falávamos na sexta-feira ou quinta-feira, se eu não me engano, sobre o início desses testes, né? O governador de São Paulo, João Dória, já havia anunciado no dia 11 de junho a parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês. Na ocasião, Dória disse que, se comprovada a eficácia e segurança da vacina, ela será produzida no país e disponibilizada no SUS a partir de junho de 2021. Esses novos testes da fase 3 da
Coronavac, como vem sendo chamada essa vacina, serão feitos em larga escala para analisar se a vacina é capaz de criar anticorpos para imunizar contra a Covid. Em todo o Brasil, serão escolhidos 9 mil voluntários distribuídos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. Portanto, já devemos ter o início dessa nova fase, essa terceira fase, a partir de hoje, viu, Renato? Pois é, em toque de recolher a partir de hoje, hein? Prefeitura de Votorantim restringe horário de funcionamento dos comércios a partir de hoje, Luciano. Anunciamos aqui na sexta-feira pela manhã que a Prefeitura iria tomar medidas mais drásticas no combate ao coronavírus em Votorantim, já que a ocupação da taxa de ocupação de leitos na cidade havia chegado a 100% em todos os hospitais de Votorantim. Portanto, a Prefeitura anunciou no fim da tarde de sexta-feira mais medidas aí para tentar combater, né, o coronavírus, medidas mais restritivas para os comerciantes. Os estabelecimentos deverão obedecer a um toque de recolher a partir de hoje, Renato. O comércio só poderá funcionar até às 7 da noite durante a semana e até às 2 da tarde no sábado. Aos domingos deverão permanecer fechados. A medida vale para padarias, açougues, supermercados, lojas de material de construção e outros estabelecimentos com serviços considerados essenciais e que estão funcionando no momento, né? No entanto, farmácias e postos de combustíveis não serão inclusos aí, podem funcionar normalmente. Estabelecimentos que não cumprirem as normas poderão ser multados em até R$ 13.600 ou até perder o alvará de funcionamento. Portanto, Votorantim adotando aí medidas mais drásticas no combate à Covid. Inclusive, né, citei aqui a favor do chamado lockdown parcial no fim de semana. Algumas cidades da região já estão adotando essa medida. Boituva, São Roque estão fechando tudo no fim de semana, deixando apenas aqueles serviços considerados muito essenciais, como farmácias e postos de combustíveis. 8h26, e o governo de São Paulo antecipa a reabertura de academias, cinemas e teatros. Pois é, Renato. Pelos números, um pouco cedo, né? Mas o governador de São Paulo, João Dória, decidiu antecipar a autorização para o funcionamento das academias e também para cinemas e teatros no estado de São Paulo. Os setores poderão ser abertos nas localidades em que a fase é amarela, ou seja, só a capital paulista está na fase amarela, o entorno ali da capital, e é estranho, porque é justamente onde acontece o maior número de mortes, a maior taxa de mortalidade é bem nessa região. A reabertura das academias já começa na próxima semana. Será um modelo em que apenas atividades individuais vão ser permitidas. Para cinemas, teatros, salas de espetáculos, incluindo também museus, bibliotecas e centros culturais, as cidades só poderão permitir sua reabertura depois de ficarem 4 semanas na fase amarela, que vai ser muito difícil. A medida prevê, entre as medidas de segurança, por exemplo, 40% da capacidade do público, 6 horas diárias de funcionamento, uso obrigatório de máscaras e restrição no consumo de alimentos no interior dos locais. Renato. 8h27, a pandemia derruba a renda de trabalhador por conta própria para 60% em maio, Luciano. Isso mesmo, essa pandemia, o impacto, né, das medidas de isolamento social derrubaram a renda média do trabalhador por conta própria, chamado autônomo, né, para 60% do valor recebido habitualmente, de acordo com a pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O estudo foi feito com base na PNAD Covid do IBGE e mostrou que quase 10 milhões de trabalhadores ficaram sem remuneração em maio, Renato. De acordo com o estudo do IPEA, os idosos foram aqueles que sofreram a maior perda de renda. Na média geral, a renda do trabalhador brasileiro ficou em 82% do valor habitual. Aparecem na lista dos mais afetados trabalhadores de atividades artísticas, esportivas e recreação. Lembrando que todos os espetáculos estão parados, cinema, TV, enfim, tudo parado, teatro e nas esportivas também, né? Os campeonatos todos parados. Transporte de passageiros também tiveram a diminuição, hospedagem e serviços de alimentação. No mês de maio, cerca de 32% dos domicílios não apresentaram nenhuma renda no trabalho. 32% das casas em todo o país ficaram sem renda
em maio. 5,2% dos domicílios brasileiros, cerca de 3 milhões e meio, sobreviveram apenas com a renda do auxílio emergencial de R$600, Renato. Vambora, Luciano? Vambora. Vambora então. Valeu, forte abraço, até amanhã pra você, eu sigo por aqui. É isso aí, Renato, a gente vai embora. Você continua, uma ótima sequência de trabalho pra você. A gente se fala amanhã a partir das 8 da manhã. Valeu, Luciano, forte abraço, bom descanso, até amanhã, 8 da manhã, na Cidade FM, no combate ao coronavírus, abrindo o show da manhã.